Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer enorme falar depois do almoço. Então, eu procurarei falar um pouco mais alto para ver se consigo mantê-los ligados, né, nessa matéria que é realmente tão fascinante e que desperta considerações de todas as ordens. Eu gostaria, inicialmente, de fazer um registro da alegria de ter na mesa não só o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, como um amigo que há muitos anos eu não via, que é o Jorge Rosenbaum, um dos discípulos dos maiores juristas que este mundo já teve oportunidade de presenciar, que se chama Américo Pla Rodrigues, e também de Héctor Hugo Barbagelata, juristas uruguaios de primeiro naipe, comparativistas no mundo do direito do trabalho, que, com seus ensinamentos e com sua revista Direito Laboral, conseguem imprimir rumos ao direito do trabalho com uma importância, no meu modo de ver, muito maior do que as convenções internacionais do trabalho. Então, uma alegria muito grande ver aqui e participar dessa mesa com Jorge Rosenbaum. Meu caro ministro, devo dizer que é uma alegria muito grande um advogado falar depois do ministro. Eu acho que é a primeira vez na minha experiência profissional que eu consigo me ver diante desta situação. E me ver nesta situação... Tem réplica? E me ver nesta situação de uma forma que me desestruturou todo, porque, como advogado, eu faço meus tópicos sempre para falar que é aquilo que eu não posso deixar de falar, né, na sustentação. Só que, em função de sua fala, eu vou me desorganizar todo e peço até desculpas, porque as considerações foram extremamente importantes e demandam um contraditório, como é próprio de todos nós no mundo do direito. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pontuar aspectos que são extremamente importantes para uma apreciação ou uma aproximação desta matéria. Eu considero que há duas questões procedimentais que têm de ser consideradas, e a questão material, propriamente dita. Como questões procedimentais, eu gostaria de tocar, e vou tocar mais ou menos en passant, porque é uma matéria que já está em alguns artigos, inclusive de um eminente jovem advogado, que não sei se o ministro conhece, o doutor Maurício da Veiga, que produziu um belíssimo artigo na revista LTR a respeito desta matéria. E o primeiro aspecto procedimental é por que mudar a súmula? E faço essa pergunta sem entrar em consideração sobre o conteúdo material da súmula. Não havia absolutamente nenhuma decisão no Tribunal Superior do Trabalho, faço questão de grifar, nenhuma decisão no Tribunal Superior do Trabalho que concluísse no sentido que passou a ser o consagrado pela súmula número 277. Eu tenho uma certa dificuldade de entender, se não há uma divergência interna no tribunal, por que harmonizar o que não é divergente? Para mim, é, em primeiro lugar, uma questão de lógica. Só se harmoniza o que é dissonante. Se a jurisprudência caminhava no sentido
da súmula 277, na sua redação original, seja ela boa ou não, por que mudar? Onde está o precedente para ser pacificado numa afirmação de tudo o quanto antes foi negado? Esse aspecto é muito importante a considerar. Isto porque trata-se de um ato regrado. Aprovar súmulas em qualquer tribunal é um ato regrado. A Constituição delega aos tribunais, está lá no artigo 96, inciso 1º-A, competência para baixar seus regimentos internos. E, ao baixar seus regimentos internos, o tribunal se autoobriga a cumpri-lo. Isto parece lógico, evidente e comum a toda e qualquer organização, porque, senão, nada funciona a contento. Se a regra de organização de uma entidade, seja ela qual for, é descumprida a cada momento, e aqui não estou falando de descumprimento do tribunal, mas a desatenção em relação à norma, as consequências certamente podem ser nefastas quanto aos desdobramentos desse aspecto. Então, este é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque a norma regimental, ela é, até no meu entender, de um certo rigor, ao pressupor uma série de requisitos para que se configure a dissonância interna no tribunal e, a partir daí, se possa deliberar a respeito de uma súmula. Mas os pressupostos regimentais eu até não vou considerar, porque a questão é de lógica. Se não há o antecedente, não pode haver o consequente. Não consigo, com todas as vênias, e independentemente de conteúdo, não consigo atinar em por que rever esta súmula. E mais, quando o tribunal deu a conhecer as súmulas, e foram várias, não foi só a 277 porque é o tema do nosso debate. Foram várias súmulas alteradas, criadas e, se não me engano, canceladas. A resolução número 165, é isso? Não. Resolução número 185 do TST, os senhores podem ver esta resolução, está publicada no diário, aliás, está divulgada. Isso é uma complicação, né? Divulgar, publicar em início de prazo. Está no DEJT de 25/9/2013. Todas as súmulas estão ali elencadas. Eu pediria aos senhores que constatassem, para que não fique parecendo que a afirmação ela é solta ou é feita assim sem uma base clara de demonstração, constatassem que todas as súmulas que ali estão, à exceção da 227, todas as outras, rigorosamente todas, têm uma relação enorme de precedentes que justificam a súmula aprovada ou alterada. A súmula 227 é órfã. Ela é desertificada de precedente. Não tem nem no singular. Precedente, não existe. Podem os senhores examinar a resolução número 185, que aprovou estas súmulas, que constatarão isso. O tribunal reviu uma negativa para uma afirmativa sem que um único precedente jurisprudencial ensejasse tal modificação. Esse aspecto procedimental me parece da maior relevância, que não pode passar ao largo,
em um exame como o que nós estamos fazendo, ainda que de forma perfunctória, já que são 20 minutos, é o dobro do tempo que eu tenho para sustentar, hein? 20 minutos. Então, tá vendo? Para mim deram 15 só. Deram? Então, é porque eu tinha combinado com o Manrique, que é advogado também, e sabe as agruras da classe. Então ele me liberou mais 5. Então, esse aspecto, e eu chamo a atenção, porque como o direito é orgânico, eu chamo a atenção dos senhores para a emenda constitucional 45, que estabeleceu, pela vez primeira, a atribuição do Supremo Tribunal Federal de baixar súmulas vinculantes. E, ao prever esta competência, estabeleceu no artigo 103-A da Constituição Federal que a edição de súmula pelo Supremo Tribunal está condicionada, aspas, após reiteradas decisões, fecho aspas. Podem dizer, mas isso é para o Supremo. Não, isso não é só para o Supremo. Isto é para o Instituto das Súmulas. Mas isso é porque ela é vinculante. Ela é vinculante como um qualificativo da súmula. Mas a súmula é o substantivo desta matéria. E dentro do Poder Judiciário há organicidade. Não me passa pela cabeça admitir que o que vale para o Supremo Tribunal Federal não vale para os tribunais que estão a ele vinculados dentro da mesma estrutura do Poder Judiciário. Eu acho que esta questão procedimental ainda vai gerar problemas em termos de desdobramentos de conflitos, sem entrar ainda em discussão quanto ao conteúdo da 227. Para todas as outras súmulas, entendemos que os precedentes estão a justificar a mudança de orientação do tribunal. Isso é natural, né? A jurisprudência é como uma pluma, uma pena, ela oscila, embora não seja desejável que tenha tanta oscilação. O segundo aspecto procedimental a considerar é a questão da fundamentação e publicidade, que é uma característica marcante das decisões judiciais, sob pena de nulidade, já diz a Constituição no artigo 93, parágrafo 97, parágrafo inciso 9º. Mas não estamos diante de decisões, pode-se argumentar. Eu pergunto, e o que é uma súmula, senão uma antecipação do que será decidido? O direito que será objeto de aplicação ao caso concreto já está pré-determinado, já foi pré-dito. Tivemos, e nós convivemos por muitos anos, com os pré-julgados na Justiça do Trabalho. Hoje, acredito eu que temos um grau de cumprimento das súmulas maior do que o que tínhamos anteriormente em relação aos pré-julgados, porque havia muito magistrado que se insurgia contra o pré-julgado exatamente por se sentir circunscrito no exercício da jurisdição ao que ali estava estabelecido, até que foi declarada a inconstitucionalidade do pré-julgado. Mas hoje, por questão de disciplina judiciária, as súmulas passaram a ter uma eficácia prática tão grande ou maior do que os pré-julgados tinham anteriormente. Ora, não me parece coerente admitir que uma decisão tenha de ser tornada pública e de forma fundamentada, e a súmula que regerá as decisões sobre a matéria
não tenham de sê-lo também. Essa questão da fundamentação, e já há, vamos dizer, a bem da verdade, várias súmulas, aqui na hora está me vindo à cabeça a da substituição processual, que é um tema não menos polêmico do que este, em que todo o debate, ou seja, toda a fundamentação, foi publicada. E todos os jurisdicionados, os atores sociais, a magistratura, o meio jurídico em geral, todos ficaram sabendo dos fundamentos pelos quais a nova diretriz em relação à substituição processual foi tomada. Neste caso, não temos absolutamente nada. Há uma alteração de uma afirmação anteriormente feita para o seu exato oposto. E o fundamento disso? Não tem precedente. É verdade que houve a publicação de um artigo de 3 eminentes magistrados justificando a mudança ou dando fundamentos para a mudança de orientação da súmula número 277. Mas devo dizer que artigo doutrinário não substitui uma fundamentação jurisdicional. Da mesma maneira que tese jurídica não significa precedente judicial para a reforma de súmulas. São coisas completamente diferentes. E aqui, notem bem, estou tratando das questões procedimentais. Não estou ainda entrando no mérito. O que eu estou dizendo aqui vale para qualquer súmula. No caso, é a 277, por apresentar estas características que as outras súmulas não apresentam. Essa consideração, e aí já vou entrar na parte substantiva, porque meu tempo já vai se esgotando, né, presidente? Não, tem uns 5 minutos ainda. Estou aqui de olho. É porque eu estou meio desregular. A minha regulagem é para as 10. Então, mas estou de olho. Este artigo que foi publicado, eu gostaria de fazer uma referência a ele, porque ele dá uma justificativa que, aliás, o eminente ministro Aloysio também tocou, que é a questão do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, como sendo a base normativa para esta mudança. Devo dizer que aqui os senhores têm a oportunidade de fazer um balanço entre 2 maneiras de ver a mesma questão. Uma é partir do poder normativo da Justiça do Trabalho para enxergar a negociação coletiva. Outra é partir da negociação coletiva para enxergar o que seja o poder normativo da Justiça do Trabalho. Eu me filio a essa segunda corrente. A negociação coletiva é o principal, é o direito fundamental que está definido na Constituição Federal da República, como direito e garantia fundamental no capítulo introdutório da Constituição. Saímos até dos direitos econômicos e fomos ao pórtico da Constituição com os direitos sociais, como forma de solução dos conflitos. Este direito social é que irradia a sua amplitude, a sua densidade para os demais dispositivos da Carta e, evidentemente, para a legislação infraconstitucional. E a Constituição podem fazer um exame comparativo da Constituição de 88 com todas as demais constituições brasileiras para constatar que nenhuma outra Constituição foi tão enfática em relação à negociação coletiva quanto esta. São vários dispositivos da Constituição Federal que tratam da negociação coletiva, seja ao assegurar o monopólio da negociação
ao sindicato, o que está absolutamente correto, perfeito, seja ao fixar que a negociação coletiva é um mecanismo capaz de interceder em institutos os mais fundamentais no direito do trabalho, quais sejam salário e duração do trabalho. Esta dimensão da negociação coletiva, que não pode ser apequenada, ela é vista também, não só pela nossa Constituição, mas no cenário internacional. Eu serei rápido aqui, como disse, o ministro desestruturou tudo que eu tinha montado. A OIT, na conferência de 1998, classificou a negociação coletiva como um direito fundamental no trabalho. Aprovou a declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Esta declaração, entre outros aspectos, ela diz: declara que todos os membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso derivado do fato de pertencer à organização, de respeitar, promover e tornar realidade de boa-fé e de conformidade com a Constituição os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções. A. Liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Direito fundamental no âmbito constitucional, direito fundamental no âmbito internacional. É a partir dele que nós temos de entender os demais mecanismos. E nessa consideração é que tem o poder normativo, que eu considero que, eu falo poder normativo por um cacuete, que para mim acabou o poder normativo. A Justiça do Trabalho é, a partir da emenda 45, um órgão arbitral institucional, pois só pode ser acionado de comum acordo, como se o comum não fosse um acordo. Mas, enfim, são coisas do nosso legislador. Mas, de toda forma, a negociação coletiva, ela, evidentemente, como caminho principal, resolvido o conflito, os mecanismos de composição não vão ser acionados jamais. Mas, se malograr a negociação, porque é uma possibilidade, com nossos filhos, a negociação diária, às vezes nem sempre chegamos a bom termo, né? Ainda mais em um universo amplificado. Se não chegar a bom termo, existe a previsão da mediação, subsequentemente da arbitragem privada e, derradeiramente, da Justiça do Trabalho via dissídio coletivo. Esta é a sequência que a Constituição estabelece. Então, eu tenho de enxergar o que é a negociação a partir dessa estrutura que está montada pela Constituição Federal. Mas diz o artigo, que era o ponto em que eu estava para ler. Com a nova redação da súmula, o TST não mais do que assentou o entendimento consagrado desde a emenda constitucional 45 de dezembro de 2004, no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu faço uma pequena retrospectiva. O que o artigo 114, parágrafo 2º, foi modificado pela emenda 45. No meu modo de ver, só o comum acordo. Porque a previsão de a Justiça do Trabalho respeitar as disposições convencionais faz parte do texto originário da Constituição, no seu artigo 114, parágrafo 2º. Então, não houve, com todas as vênias, mudança no paradigma da Constituição
em relação ao artigo 114, parágrafo 2º. É exatamente o mesmo. A mudança é o comum acordo, que, aliás, há uma infinidade de adis discutindo a constitucionalidade ou não dessa emenda. Para concluir, senhor presidente, teria muito a falar, mas, para concluir, duas considerações muito objetivas. Norma processual não determina extensão de direito substantivo, no meu modo de ver. Não posso, em primeiro lugar, não vejo no artigo 114, parágrafo 2º, nenhuma alusão à ultraatividade das condições negociadas de trabalho. O berço pode ser outro, mas este, não. O que aqui estabelece é uma limitação ao poder normativo, ou melhor, mais uma limitação ao poder normativo. Não vamos nos esquecer que o poder normativo, em dado momento da revisão da Constituição, esteve para ser extinto. Esteve para ser extinto. Como não foi, foi mantido em um caráter absolutamente segregado e agora com a inserção do comum acordo para ser mais um elemento de desestímulo a uma solução externa e estímulo à negociação coletiva para que as partes diretamente se componham. Em segundo lugar, a negociação coletiva é cláusula pétrea da Constituição Federal. Lá está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Dizer, mas não estamos tratando de emenda. Realmente não. Mas não podemos admitir que, por qualquer via, por qualquer procedimento, um direito fundamental fixado na Constituição venha a sofrer restrições, ser entorpecido. E, sob esse aspecto, a súmula número 277, na nova redação, sem dúvida alguma, cria embaraços à negociação coletiva. Lamentavelmente, não tenho mais tempo para prosseguir e aprofundar um pouco mais. Felizmente, acabou o tempo. Agradeço aos senhores a atenção e vamos ao